E aí a gente sentia a respiração das pessoas e É. termina o filme, e a gente assim, né? Eu, Débora Nascimento, que estava lá, e a gente fala, meu Deus, meu senhor, o que será que isso é? E aí, quando a gente está saindo do cinema, vai para o lado de fora, aquelas 2.000 pessoas que estavam assistindo estavam no saguão do hotel, do cinema, do estabelecimento, tinha o corredor, todas em volta, e aí elas começam a ovacionar, aplaudir, 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 aplaudir. E eu olhava aquilo ali, eu não entendi. E à medida que a equipe foi passando, aí à medida quando eu saio, eles vira uma febre. É lindo febre. demais, é lindo. Eu tô toda arrepiada aqui. E eu começo a olhar aquilo e falo, porque eu venho, eu falo assim, puxa vida, eu estou num lugar onde estou há anos para ter assim de um reconhecimento, não tem, porque parece-me que aqui a gente tem uma coisa errônea, que é onde o reconhecimento é medido com o tamanho da fama. Parece Sim. que a excelência é medida com o tamanho da fama, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. Então, o que acontece? Essas pessoas reconheceram a excelência pela arte. Sim. E me colocaram no... E isso não tinha saído ao resultado. Aquele público me recebeu daquele jeito, independente do resultado. Eu não sabia disso. Para mim, aquele não. vídeo foi depois do resultado. Parece que é o vídeo da vitória, né? Isso parece foi que é o vídeo da vitória. Isso foi antes do resultado. Incrível. Eu voltei para o Brasil. Olha! Nossa, mais bonito ainda, Buca. Não, eu voltei para o Brasil, eu falei assim, para mim aquilo ali já foi o grande prêmio. Sim, claro. Porque várias pessoas que fazem cinema, que têm várias oportunidades, falaram assim, Bucaça, mesmo com a gente que faz cinema há muito tempo, eu nunca vi isso. Isso é muito raro de acontecer. Sim. Isso que aconteceu aqui assim, é muito raro, mesmo entre os grandes, é muito raro. Eu beijei o chão. Né? Nossa, é lindo demais. Nessa hora, eu me arrepio toda. Eu estava muito emocionado, assim, eu não conseguia... E eu volto para o Brasil com essa sensação, falei assim, bom... Ganhei, né? Sensação de dever cumprido, Falei, tá ótimo, tá ótimo. Acabo de chegar em São Paulo e já é correr, assim, chegar, desmontar a mala e fazer a peça. Toca o telefone e fala assim, Bucaça, você ganhou o prêmio de melhor ator. Acabou de sair o resultado, ainda não podemos oficializar, mas assim, a produção está ligando. Toda arrepiada. Eles pagam você para você voltar de novo para a Espanha. Eu falei, não posso, eu tenho peça. Eu tenho espetáculo. Eu tenho espetáculo. Eu estava fazendo Umbela, A Origem das Chuvas. Eu tenho uma peça de africanidade. A coisa mais linda. Eu tenho uma peça de fazer africanidade ali. Tem uma peça para fazer. Eu falei, não tem como voltar, gente. E aí ficou um debate, uma discussão. E foi nessa que eu acabei falando com a Débora Nascimento, que lindamente falei, querida, você pode receber o prêmio para mim? Eu fiz uma carta com o meu texto de agradecimento e a Débora lindamente foi na premiação e recebeu por mim esse prêmio. Porque o prêmio você tinha recebido um dia antes, né, Buca? Aquela salva. Para mim ali já estava tipo, ok, deu, né? Foi. Então, e aí quando eu me dou conta, eu falei, cara, eu vou falar isso porque é uma questão de oportunidades e reconhecimento das nossas excelências que estão na invisibilidade. Na primeira oportunidade na minha vida que eu tenho de fazer um protagonista, eu trago, eu acho que o primeiro negro brasileiro a trazer, como ator, um grande prêmio internacional. É o que nós temos. Perfeito. Entendeu? Brilhante, incrível, Buca. Então, o que acontece? O que acontece é que nós temos excelentes profissionais em todos os ramos, que se tivéssemos mais oportunidades e possibilidades, talvez teríamos muito mais indicações e muito mais prêmios que contribuiriam com certeza não só para a história da arte brasileira,
mas para a dignidade de homens e mulheres brasileiros que precisam de referências. Total, Boca. Então, Total. a minha relação, desculpa ter me alongado um pouquinho, mas a minha relação foi essa. A gente pode ficar aqui até mais tarde. Vamos fechar com chave de ouro essa conversa aqui, porque somos os últimos. E vamos ficando. Buca, parabéns mais uma vez. Você é muito importante para mim, como eu disse no início, para minha trajetória. Foi muito significativo para mim mesmo, assim, fazer a sua filha na dramaturgia. Eu aprendi muito com você. Você é muito generoso, é de um coração gigante. E você merece muito esse prêmio e muitos outros que eu sei que vão vir ainda. Já era para você ter recebido esse prêmio há muito tempo, a gente sabe, né? Mas como você falou, eles não dão oportunidade para a gente mostrar o nosso trabalho, para a gente ser protagonista, né? Mas eu vejo que a gente está num movimento de criação muito forte, muito linda, de contar a nossa história do nosso jeito, né? Com a nossa voz, escrevendo as nossas histórias do jeito que a gente quer contar. E é um caminho lindo pela frente. Muito obrigada por ter dividido comigo, com a gente, essa história. De coração. Eu amo você. Também te amo. Indy. Oi, meu amor. Você, muito chique, virou apresentadora do canal Like. Você viu, amiga? Nossa, isso é incrível demais. Mas você já fazia no seu perfil a Indica, né? Sim. Que eram dicas de filmes e você comentava sobre de maneira super despretensiosa e sensível, eu amava, acompanhava tudo. Eu acho que isso influenciou um pouco, né, para você ter se tornado apresentadora do canal Like. O que você acha que isso influenciou? Como está sendo para você? Totalmente, influenciou 100%, assim, Bom, começou, em março, eu tinha acabado de chegar do Festival de Berlim, com um filme que a gente estreou lá, que o Bucassa falou do festival que ele participou, de fato, tá entre os 5 melhores festivais do mundo, assim, de cinema. E eu tive a oportunidade de estar em Berlim com Cidade Pássaro, no início do ano. Quando eu cheguei no Brasil, tinha uma agenda para cumprir, e aí chegou a pandemia. Então eu falei, cara, e aí, o que eu vou fazer? Muito mais para continuar criando, continuar exercitando a minha mente, né? Continuar me sentindo trabalhando de alguma forma, né? Sim. E aí eu tinha tido essa experiência muito impactante também no festival, tinha entendido na prática, assim, experimentado a força do cinema, a força de termos protagonistas negros, a força da gente ter representantes negros, a gente ter atores negros, filmes que contam boas histórias e que os corpos negros estejam ali bem representados. Eu tinha visto isso, entendido isso. E queria poder, de alguma forma, contribuir para que as pessoas tivessem cada vez mais acesso a esses filmes, porque esses filmes, eles existem também. Não tanto os longas, porque para você fazer um longa-metragem exige muita coisa, em especial exige recurso. É muito difícil fazer um longa. Então, muitos dos profissionais negros do audiovisual, eles têm curtas, porque acaba sendo mais fácil de produzir, de realizar. Então, só que tem curtas incríveis, né? E eu queria muito que as pessoas tivessem acesso a esses curtas, que elas conseguissem assistir, para que elas pudessem se inspirar. E também voltei muito motivada a dar seguimento a uma pesquisa de cinema negro com base mais no cinema africano, que eu tinha começado já há um tempo atrás. E falei, bom, agora é a hora, porque a gente está em casa, não está em trabalho, a gente tem que ficar mesmo se cuidando. Eu voltei a mexer com isso. Deu e aí atenção, voltei a dar atenção para isso, para esses desejos, assim, de compartilhar e de alguma forma contribuir para que a gente tenha acesso, para que a gente se veja mais, porque não só nós negros, mas também que as pessoas brancas que se consideram antirracistas, que elas possam também ter acesso a filmes que trabalham e que mostram a nossa subjetividade, sabe? Para que a gente tire um pouquinho, desfaça esse imaginário
violenta, onde os corpos negros estão sempre ocupando determinados espaços, sabe? A gente precisa muito descolonizar o nosso olhar, muito, assim. Então, a gente tem profissionais negros do audiovisual que estão trabalhando para isso e que muitas vezes só não tem visibilidade. Então, o que eu queria fazer dentro do meu alcance, né, era dar visibilidade para esses trabalhos. E aí, no meio do caminho, eu recebi o convite do canal Like para me tornar uma apresentadora desse programa para eles na televisão, assim, e ainda poder aumentar esse alcance. Então, foi realmente muito gratificante, né? E eu acho que isso, contar isso me dá vontade de jogar a luz sobre o fato de que a gente precisa fazer o que a gente acredita, né? Eu acho que quando eu comecei a fazer isso, eu não estava pensando que poderia virar nada, não estava pensando que eu seria contratada, sabe? Estava fazendo porque era importante para mim, porque era importante fazer. Independente assim dos desdobramentos que podiam dar, né? Assim, então acho importante a gente sempre que possível trabalhar em cima daquilo que a gente acredita, com honestidade, como disse do Cássio, sabe? Se respeitando, né? Assim, porque pode dar bom. Pode sempre dar bom, geralmente dá bom, né? Índia, eu concordo muito com você. Quando era mais nova, eu ficava pensando por que em Niterói não tinha projetos culturais, né, que incentivassem a gente a, enfim, assistir filmes, a ir ao teatro e a cantar, dançar. Lá não tinha. E aí eu cresci com isso na cabeça e em 2017, junto com as minhas amigas, eu criei o Projeto 111, que é um projeto que eu chamo de filho, assim, que é tudo que eu queria ver quando eu era mais nova, que é um projeto que dá luz para artistas que não têm oportunidade de mostrar o trabalho, galera que faz poesia no metrô, que canta no metrô, que tem banda e não pode mostrar o trabalho. E é isso mesmo, sabe? Eu ficava, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer isso. Só que às vezes a gente não precisa de dinheiro, sabe? A gente só precisa de uma força, de coragem para começar mesmo. Eu comecei com zero. Eu só estou falando para impulsionar mesmo a galera que está assistindo, que está pretendendo começar alguma coisa, né? Que acha que é importante, né? E acha que é impossível porque não tem dinheiro. Eu comecei com R$0. Eu consegui um espaço que era emprestado na época da Mídia Ninja e a entrada era uma entrada consciente. Então, se você tivesse R$1, você dava R$1 para entrar. Se você não tivesse nada, não precisava dar. E os artistas que cantavam lá recebia tudo que a gente recebia na porta. Era tudo dividido. Se a gente recebesse R$10, se fossem 10 artistas, eles iam receber R$1 e estava lindo. Eles só queriam estar ali mostrando o trabalho, e a gente só queria mostrar o trabalho deles para todo mundo, e assim fazendo um intercâmbio cultural. E eu acho que é muito importante a gente dar um passo, sabe? Sim. Dar esse primeiro passo e fazer o que a gente acredita. Muito bonito, Indy. Eu queria que você falou de Cidade Pássaro, queria muito saber um pouquinho mais sobre o filme. A que pé tá? Quando que a gente vai poder assistir? A gente já pode assistir? Já pode assistir. O Cidade Pássaro estreou no Brasil ontem, dia 19. Antes de ontem, dia 19. Aqui em São Paulo tá no Espaço Itaú, na Augusta, no Shopping Frei Caneca, em várias salas. Também tá no Rio de Janeiro e em Brasília, Salvador. Tá em alguns pontos, assim, é possível assistir quem quer. A gente demorou de estrear no Brasil, né? O filme acabou fazendo essa carreira fora, mas está aqui. Eu convido para que assistam, porque o Cidade Pássaro ele tem uma característica que eu considero uma qualidade, que é um filme exatamente que fala sobre... É um filme que poderia ser feito por qualquer ator. Não é um filme que foi feito para atores negros, ou seja, isso significa que não é um filme estereotipado, né? É um filme que conta a história de dois irmãos. Um irmão que vem da Nigéria à procura do outro, que veio trabalhar em São Paulo e nunca mais voltou.
Então, ele vem atrás desse irmão para conseguir notícias para a família. E a gente conversando, né? O Matias Mariani, que dirigiu o filme, ele fala: eu poderia contar essa história com qualquer pessoa. Eu poderia contar essa história com 2 irmãos americanos, com 2 irmãos italianos, com 2 irmãos chineses, e por que não com 2 irmãos africanos, né? Então, eu gosto muito do filme porque eu acho que ele é um filme que mostra a cidade de São Paulo por uma outra perspectiva e também mostra os corpos negros na cena de um jeito não estereotipado. Ali eles estão vivendo as histórias deles, com os desejos deles, com as humanidades deles, em outros lugares. Então é um filme que, na minha opinião, ele inaugura novas possibilidades, sabe? Tanto para quem realiza, para começar, de fato, ver esses corpos em toda a infinidade de papéis que a gente pode fazer, e também para quem assiste, que pode olhar e falar: nossa, mas é bom também, às vezes, a gente descansar um pouco do racismo, né? A gente conseguir... A gente também tem vontade, às vezes, de não... de olhar para outros assuntos, né? É bom ser gente de vez em quando, né? É bom, né? Porque a gente vive a nossa vida pautado pelo racismo e é bastante cansativo. Então eu acho que esse filme acaba sendo um alívio nesse sentido, assim, de você ver pessoas negras, mas fora desse contexto que o racismo sempre nos coloca. Eu convido para quem quiser e tiver interesse assistir Cidade Pássaro. Nossa, eu quero muito. Quero muito, estou há um tempo querendo. Eu achei que ia estar no Netflix. Vai estar, mas é só em janeiro. Antes disso, tem que ir ver no cinema. Tá bom. Para os mais ansiosos, pode ir para o cinema, mas quem quiser esperar também. Tá bom. Gente, nossa, estamos acabando, mas antes eu quero fazer uma pergunta assim, muito pessoal para o Bucaça. O seu pai é um grande antropólogo, né, Bucaça? É um cara incrível e ele foi homenageado no evento da ONU. Como que foi isso, Bucaça? Conta pra gente. Eu fui uma surpresa na homenagem. Eu fui a aparição surpresa no momento final da homenagem. O papai estava... Eu fiquei assistindo escondidinho. A produção veio falando comigo. Lindo, lindo, né? E bonitinho. Ele já se emocionou logo de cara. E aí quando abriu a câmera no encerramento, falas lindas, que no final, inclusive por conta desse encontro, a gente acabamos fazendo uma entrevista para o UOL, que saiu também, que teve grande repercussão, pai e filho sendo entrevistados. Uma feita que foi inaugurada pelo Lázaro Ramos, porque o Lázaro Ramos, no programa Espelho, foi a primeira vez que ele pôs pai e filho de carreiras... Eu assisti esse. Então, assim, depois de muito tempo onde eu, muito humildemente, com essa brilhante carreira do meu pai, que é extremamente premiado, não para de ser homenageado, são prêmios atrás de prêmios. Meu pai é um gigante. Meu pai é... E eu tenho orgulho, eu encho a boca para falar do meu pai, falo: pai... Lindo. E é muito bom. Então, depois, quando entro nessa mesa que foi montada, que abre a câmera, ele fala: nossa, quando... E aí a minha palavra foi muito distante do universo, para além do universo do discurso acadêmico, foi muito dentro de casa, sabe? Papai, eu chamo ele de papai, né? Papai. Eu chamo minha mãe de mamãe. Eu chamo de papai. Então, e aí eu falei algumas coisas. Eu não sei nem se eu consegui ver, porque assim, eu que ouvi falar que ele estava emocionado, porque eu não consegui, porque eu também estava emocionado. Então, acho que
Então eu falei e eu cantei, voz e violão. Canta aí um pedacinho da música que você cantou para lá. Eu cantei. Eu posso até, eu posso até tentar. O violão está aqui perto, mas eu teria que fechar um pouco a câmera para poder, ou fechar a câmera um minuto só para poder pegar o violão. É rapidinho. Vocês me autorizam? Sim, enquanto isso, Sim. Então, eu só um fico minutinho. conversando com a Indira Isso, aqui. já volto. Tá bom. Vai lá. Vocês ainda me ouvem. Estou aqui, mas vocês me ouvem. Tá, Sim, tô te escutando totalmente. aqui. Seu cabenguele, que honra. Ah. A gente já falou sobre os filmes, mas eu quero saber o seu filme preferido na vida. Na vida, amiga. Você não tem um filme preferido, tipo, nossa, esse filme aqui eu queria Eu- fazer parte, ou eu não sei, queria ter escrito, ou eu, sabe? Sempre tem um filme que é assim importante. Sei, que marca, né? Que sempre marca a gente. Eu diria, tá, agora o que me vem, assim, que varia, né? Sempre tem um novo, mas um que eu sempre penso é Filhas do Vento, do Que é o que você Joelzito, que eu falou. falei. Aham. Temporada, do André Novaes. É um Temporada. filme que eu amo, assim, muito, muito, muito. Muito por isso que a gente falou aqui, sabe? Pela vivência só, pela experiência de viver, né, do corpo negro apenas existir Vivendo. ali. Gosto Aham. muito. E gosto muito de Mother of George. É um filme que ele é um filme feito por um diretor africano que mora em Nova York. Eu vou lembrar o nome dele até o final e coloco aqui, que é um filme belíssimo também. Ah, você Vou sempre caçar tem boas voltou. dicas. Cadê? Pois estou aqui. Vocês me ouvem? Estou aqui. Vamos. Então, aí eu dei minhas considerações finais, assim, foram um pouco mais de 10, foram 10 minutos, muito emotivos, muito, muito fortes. E eu cantei uma música com uma composição minha. O papai sempre foi alguém que me apoiou demais, né? O papai e me apoia até hoje. Nós somos, ele é o meu melhor amigo, certamente. Eu também sou um pai, adoro os netos, e é uma pessoa de uma lucidez com seus 80 anos, mas é de uma lucidez. É capaz da gente estar conversando aqui, a gente falar algum nome, eu vou esquecer, nós vamos esquecer, ele vai falar, não, fulano é de tal. Assim, Maravilhoso. o papai tem uma memória de elefante, é uma coisa incrível. É uma senhora inteligência, sabe? Aquele assim, onde ele vai, não é à toa que ele tirava, era 10 com louvor, 10 com louvor, 10 com louvor, o doutorado, era o doutorado dele que era para fazer em 4 anos, ele fez em 2 anos, porque tinha que pegar os filhos que estavam no Congo. É uma luta, um guerreiro de uma luta inacreditável. E aí eu cantei uma música que eu posso tocar para vocês se quiserem. Sim, eu quero muito. Samba honey baby, asante sana rafiki, oh oh oh, samba honey baby, rafiki. Xangô, proteja os nossos filhos por toda luta de zumbi. Apague a dor que aqui ficou. O grito negro no tambor. Ogum nos traga na lembrança os ancestrais e os orixás. Não deixe os meus
sorriso se apagar. Yeah. Meu samba afro, meu axé. Samba honey baby, a santo sanarapiki. Oh, 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 oh. Samba honey baby, Rafiki. Un joli sourire sur mon visage, il suffit de changer la vie. Échapper à l'ignorance des gens, plonger dans la mer de la sagesse. Si je viens d'Afrique, je suis dans le monde. La vérité est que nous sommes tous frères. Diga não ao preconceito, esqueça suas mágoas e vamos dançar, baby. Yeah, samba honey, baby, Rafiki. Samba honey, baby, Rafiki. Oh, 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 oh. Uhul! Que lindo, Buca! Nossa, Ai, Bucata. você é demais. Buca, você tinha uma banda, né? De funk soul, não é isso? Tinha. Isso foi quando... Por isso que você fez minha filhota. Por isso que você fez a minha filha. Você tinha que fazer minha filha. Eu sou antigo. Então, na década de 80, 84, 85, não, 86, eu comecei com música profissionalmente com 16 anos. A banda chamava Escova e a Máfia. Essa era uma banda de soul muito para frente em termos de conceito. Na época, ela misturava soul, samba, algumas coisas. O Escova era o mentor da banda, um grande músico. E como que a banda era composta? Nós tínhamos 2 backings, homens, que cantavam e dançavam. Na época, onde quem fazia uns backings e cantavam e dançavam eram as mulheres. Uhum. A banda tinha uma baixista incrível. E nos metais, que Eu costumavam amo baixo. homens, e nos metais que costumavam ser homens, eram 2 mulheres nos metais. Olha! E a banda, então, ela já vinha com uma coisa que quebrava e carregava... Já estava transgredindo, né, Buca? Já estava. E carregava muito esse discurso da negritude, não no sentido panfletário, mas na forma de como você traz negros e mulheres para uma nova proposta de protagonismo. Para a cena, né? Para a cena. Então, e era uma banda que fez sucesso, porque antes, naquela época, não existia MTV. Quem lançava, todos os trabalhos que eram lançados para a grande mídia, de fato, eram lançados no Fantástico. Olha! Era o Fantástico, era a produção da Globo que fazia todos os grandes videoclipes. A gente ia até o Rio de Janeiro, ia para o Projac e se fazia toda a produção. E os clipes eram lançados no Fantástico. Todos eles. Michael Jackson, quando chegava as novas músicas, tudo a gente esperava o Fantástico para ter aquele lançamento nacional, aí no dia seguinte era uma febre. Então, e aí eu começo assim essa minha interação artística para além da música, que começa a ter a questão do audiovisual, né? Como o seu corpo se comporta diante de uma câmera, por exemplo. O palco eu já tinha essa relação desde muito novo, né? E aí era uma banda que, nesse sentido, influenciou, porque eu lembro que a gente criava coreografias, e quando a música foi para o Fantástico, nós que eram... o carro-chefe era Atropelamento e Fuga, chamava a música. E tinha uma dança que eu já tinha toda a influência do Michael Jackson, enfim.
Motown, e fora a minha africanidade. E aí no dia Você dança seguinte... lindamente também. É um artista completo, né, minha gente? Que temos aí. Sei lá. E aí foi engraçado que você vê, depois de um certo tempo, o que é a importância da mídia, da grande mídia, né? A gente vê todo mundo fazendo passeio na rua, nas casas noturnas, não sei o quê. Para nossa, gente, a gente criou isso no quarto, né? Olha só, a gente criou isso no quarto. E é interessante, eu estava falando isso, eu estava vendo a Indy falando a coisa do filme dela bonito, que tem, é um pássaro. O filme está voando, viu, Indy? Seu filme está um pássaro que está batendo asas e está voando aí, olha aí. Né? Liberdade, liberdade, liberdade. É verdade. A importância da gente acreditar e fazer valer os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas formas de entender e ver o mundo, e persistir nisso. Isso é uma coisa que meu pai me ensinou muito, e eu sempre persisto nisso. E é isso que acontece. Olha o resultado, né? Você está aí, está vendo vários momentos, para além do seu filme, que vai te trazer, com certeza, muitas outras possibilidades, não só caminhos, mas respeitabilidade, o entendimento de que nós sabemos sentar em todas as cadeiras possíveis e com excelência. E não precisamos colocar todas em uma menor que a outra, ou maior que a outra. Por isso que eu já abri esse programa dizendo da importância do respeito aos atores. Sim. Dentro desse processo da máquina, né, porque eu faço cursos, enfim, tanto da direção como da direção de fotografia. Mas isso é uma coisa que eu questionei nos cursos. Eu gosto de questionar mesmo. Eu falei assim, ó, eu acho que precisam começar a respeitar mais os atores. Boa, Buca. Muito importante. Eles são muito importantes, eles contribuem muito. Eles não podem ser tratados como gado. Exato. Obrigada, Buca. Então, obrigada por isso. Então, é isso. É importante a gente ser honestos com aquilo que a gente tem possibilidade, condições de buscar e falar, para além daquele lugar que um sistema espera que a gente ocupe. E que insiste em colocar, né? E não é necessariamente o nosso lugar. O nosso lugar, viu, gente? O nosso lugar é onde a gente quiser. Axé. Axé. E é isso. Que felicidade, gente. É com esse clima bom que a gente chega ao fim. Foi muito prazeroso falar com vocês. Foi de verdade um respiro. Nossa, eu tenho muita fé no nosso trabalho. Eu acredito muito na nossa voz. Eu honro a existência de vocês dois, dos dois, assim. Eu tô aqui falando desde o início porque é verdade. Eu admiro muito vocês. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que eu ia conversar com vocês e mostrar um pouquinho mais quem são vocês, o que vocês estão fazendo, os trabalhos. Muito obrigada pela conversa. E a última coisa, o que vocês esperam do cinema pós-pandemia? Eu já estou aqui me despedindo. Eu espero que a gente consiga escrever mais coisas nossas, que a gente tenha essa possibilidade e que a gente volte a gravar no set, que eu não aguento mais gravar aqui, ó, do outro remoto, lado, né? celular, remotamente, não aguento mais. Esse é o meu desejo, tá? E muito obrigada a vocês dois. Obrigada. Eu quero me despedir, então, vou responder, mas muito obrigada, Jenny, obrigada a todo mundo do festival, obrigada a Juliana Alves por ter feito esse convite tão carinhoso. Foi uma honra, um prazer muito grande tá aqui. E são tantas coisas, eu acho que a gente ainda enfrenta um tempo aí de pandemia, mas eu espero de coração ver cada vez mais protagonistas negros, ver cada vez mais profissionais negros do audiovisual ocupando todas as cadeiras, como o Bokassa bem colocou. Eu espero ver a nossa comunidade criando, escrevendo, dirigindo. Esse é o meu desejo. E quando não, sendo também convidado por grandes produtoras para ocupar esses lugares, para dirigir, porque nós somos profissionais capazes de
dirigir, de atuar e de escrever não apenas filmes que falam sobre a nossa realidade, mas filmes que falam sobre qualquer realidade. Nossa capacidade é múltipla e é muito ampla. A gente pode sim também estar contribuindo para roteiros mais diversos dentro das histórias, das narrativas que eles criam também. Eu espero mesmo que a gente possa estar pós-pandemia em todos os lugares e que as pessoas se interessem e busquem cada vez mais as obras feitas pelos profissionais negros do audiovisual. São obras brilhantes e que merecem ser vistas. Obrigada, viu? Obrigada, Bucasa. Obrigada, Jenny. Obrigada a você. Buca, conta você. Eu faço de minhas as palavras da nossa queridíssima Indira. Eu poderia completar com uma pequena coisa. Para as produções, os profissionais, eles existem. Como Indira bem colocou, os curtas da produção, a partir de diretores, roteiristas, negros, homens e mulheres estão fazendo muita coisa, premiadíssimas, com muitos prêmios, estão aí. O que falta é a coragem das grandes empresas, das grandes produções que dão visibilidade para o grande público, assumirem essa lacuna e começarem, já que querem falar de antirracismo, colocar massa de verdade, porque o antirracismo, quando ele fica só na retórica, ele não é antirracismo. Ele não é nada. Ele é apenas o começo de um embrião. Mas você ser antirracista é você abraçar, de fato, no campo, todas as áreas, para de verdade você transformar uma situação. Isso é que eu acho que é ser antirracistas. Eu sempre falei, questionavam, as produções negras dão audiência, não dão audiência? Assim, o que você quer dizer com isso? Nós estamos num lugar onde temos 54% da população para mais que a negra. A gente está falando da autodeclarada, né? E a que está ali, né, que não se declarou ainda. A gente não falou dela. Eu tenho certeza que ela existe. Então, assim, se desse mais chance para que a gente realmente mostrasse as nossas potências, né? A gente poderia responder essa pergunta, que é se o público negro, se os assuntos da cultura negra criam audiência. Mas olha para trás. Vamos falar do primeiro grande filme que explodiu, mas as histórias, eu quero dizer, deixar bem claro, que são da cultura negra, mas foram quem ficou no poder, no alicerce da base, foram grupos brancos, com todo o seu respeito. Mas vamos entender que histórias são essas. Cidade de Deus, gente, é uma história negra. Cidade de Deus é a história da favela. Claro que esse grupo quis pegar uma lacuna do olhar, mas essa explosão no mundo inteiro, o que aconteceu, o que foi abrindo uma possibilidade que, puxa vida, não, é a humanização. Quando você dá uma oportunidade de humanização, de se contar histórias de pessoas, você vai ver o que vai acontecer. Por isso que Cidade de Deus explodiu de uma maneira inesperada. Eu digo isso porque, assim, quando o estádio da Cidade de Deus estava acontecendo, eu estava fazendo Carandiru. A gente achava que Carandiru fosse ser o grande boom. E na contramão, uma Cidade de Deus. Um monte de elenco desconhecidos, mas a história com propriedade, aquelas pessoas que vivem as suas histórias, as suas realidades, que se colocaram, que mergulharam profundamente. Então vamos assumir, isso também é história preta. Ficou na mão dos brancos. Eu posso até entender isso, que tomaram conta da produção. Mas não venham me dizer que os negros não criam audiência, não trazem audiência. Não venham com esse papinho. Nós sabemos que a gente cria audiência. Não só que a gente cria audiência, que há uma apropriação de uma maneira geral em vários
em várias ramificações da vida cultural e intelectual, para além disso, que não são contadas. Então, quando aquilo que a gente produz cria estofo e começa a atingir esse lugar do poder, da dignificação, ele vira brasileiro, né? Aí, nessa hora, de novo, caímos na invisibilidade. Se tira a cor, né? Se tira a origem desse lugar. Do mesmo jeito que a feijoada vai virando brasileira, que a capoeira vai virando brasileira, que o samba vai virando brasileiro, entre outras coisas, porque teremos uma fila imensa para poder se colocar. Eu espero que o cinema, pós-pandemia, somando com tudo que a Indira lindamente colocou, tenha esse olhar, esse reconhecimento de que o povo negro já vem fazendo há muito tempo, que não é de agora. Não é de agora. Eu acho que agora, depois do incidente de George Floyd, porque as mortes no Brasil sempre foram violentas, como a que tivemos na quinta-feira, na véspera do Dia da Consciência Negra, isso foi só uma amostra daquilo que já vem, que acontece sempre. E não é de agora, acontece há muito tempo. Então, parece-me que agora começa a haver sei lá, um sopro as pessoas brancas começam a acordar em relação ao tamanho da violência e talvez em relação à vergonha que se tem de se assumir esse racismo que é extremamente poderoso no Brasil, que é o mais poderoso do mundo, porque o Brasil tem a segunda maior população negra do mundo, está no Brasil. Sim. Se a segunda maior população negra está no Brasil, então a primeira é a Nigéria. Nigérias não vivem racismo porque são todos negros. Então o Brasil é o país mais racista do mundo. Então comecemos a reconhecer os nossos problemas, as nossas doenças, senão a gente não consegue curar isso. Que os brancos comecem a entender, dentro de um sistema de privilégios, em relação aos não brancos, porque a população indígena foi dizimada, né? A população indígena foi tirada do mapa aqui. Então, que o cinema, com esse seu poder de narrativas, de chegar, de afetar as pessoas, comece a criar esse respeito em relação a esse grupo imenso de pessoas que são capazes de, para além de contribuir, são capazes de mostrar qual é a verdadeira cara do Brasil, que ainda não foi mostrada para a grande mídia. É isso. Palmas para vocês. Muito obrigada. Boa noite para a gente. E que os nossos desejos de mudança, eles se concretizem. Eu tenho fé que vão se concretizar. Beijos. Um beijo, queridos. Obrigada a todos que estiveram com a gente. Até mais. Boa noite, todo mundo. Tchau, Espero que tenham tchau. gostado. Até logo.